Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um dia, não é verdade? Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, isso mesmo. Então, nossa aula hoje, tá bem? A gente vai fazer a correção das atividades de matemática, certo? Então, tem bastante atividade hoje pra gente fazer a correção. Então, pega o teu livro e eu vou ficar te aguardando para a gente poder fazer a correção de matemática, tá certo? Vamos lá? Bom, o meu já está aqui. Então, vimos, né, na aula anterior que nós estudamos sobre perímetro e área, certo? Todo mundo deu para compreender, não foi? Espero que sim, tá bom? A gente vai ver agora se você conseguiu entender, né, esse conteúdo através das suas respostas, tá certo? Então, vamos lá. Então, temos aqui na página 66, que eu deixei para vocês responder justamente essa questão aqui, certo? Então, vamos lá. Diz assim: essa atividade na escola, que Priscila recebeu 12 palitinhos e montou várias formas geométricas. Veja algumas formas geométricas montadas por Priscila utilizando os 12 palitos. Então, ela pegou os 12 palitinhos e formou várias figuras geométricas diferentes, certo? Aí, dizendo assim, a pergunta qual é o perímetro de cada forma geométrica montada por Priscila? Então, lembrando que eu expliquei para vocês, cada palitinho representa o perímetro, certo? Então, tem quantos palitinhos cada figura? Então, a resposta correta foram 12 palitos, certo? Vamos para o próximo. Que relação podemos fazer entre o perímetro e a forma das figuras geométricas? Qual é a relação que a gente pode fazer com os palitinhos e a forma? Então, diz assim: é possível ter formas geométricas diferentes com o mesmo perímetro, certo? Com a mesma quantidade de perímetro, ela fez quadrado, triângulo, enfim, fez algumas figuras diferentes com o mesmo perímetro, certo? Vamos passar para a próxima. Foi o jogo rápido na página 67. Foi essa daqui. Então, vamos lá. A primeira tem algumas figuras, não é? E tem a letra A, B, C e D. A figura laranja está perguntando assim, a letra A diz assim: qual é o perímetro de cada região? De cada figura dessa, certo? Da laranja, da roxinha, da verde e da azul. Aí você vai contar através dos pontinhos, pontinho para o outro, certo? Qual é o perímetro? Então, a letra A, figura A, teve quantos perímetros? 12. A figura B, 12. A figura C, 10. A figura D, 14. Então, cada um teve uma quantidade de perímetro diferente, a não ser a letra A e a letra B, que foram as mesmas quantidades. Observa aí a figura A e a figura B. Mesmo ela sendo diferente, ela obteve a mesma quantidade de perímetro, certo? Ok, vamos para a letra B. Qual a região tem o maior perímetro? Qual dessas figuras aí tem o maior perímetro? É a letra A, B, C ou D? Acertou quem colocou a letra D. Muito bem. Letra C. Qual região tem o menor perímetro? Qual é que tem o menor? É a letra C. É a figura de cor verde, certo? E por último tem assim: quais regiões têm perímetros iguais? Qual dessas figuras tem a mesma quantidade de perímetro? Então, a gente observa aqui que foi a letra A e a letra B, que é justamente a figura laranja e a figura rosa, certo? Mesmo ela sendo de posições diferentes, ela contém a mesma quantidade de perímetro, ok? Vamos agora para a próxima, página 69. Na página 69, nós temos o jogo rápido, certo? E eu quero lembrar que perímetro é o contorno, certo? É o contorno da figura. E a área é a superfície, ou seja, a parte pintadinha da figura, tá certo? Ok? Vamos lá. Juliano fez alguns desenhos em uma folha com malha triangular, que é essa daqui, essa malha triangular aqui, ok? Veja,
Aí ele fez uma estrela, fez uma figura de um coração e um barquinho, certo? Muito bem, tem a figura A, B e C. Aí a pergunta é, considerando o triângulo como a unidade de área, responda as questões. Letra A, qual é a área de cada figura? Vamos lá. A letra A tem quanto de área? 12. A letra B tem quantas áreas de triângulo, certo? Tem quantas? 6. A letrinha C também C, ok? Muito bem. Deu para entender essa questão, não é? Você vai observar se a gente colocasse a questão da área, a gente para procurar a questão da área, né? Como é que a gente poderia fazer? Era só você fechar, onde tem a pintura, você fechar, passar um tracinho e fechar o triângulo de cada figura. Se você for fechar todas as figuras pintadinhas, você for contar, você vai descobrir que ela contém essa quantidade de área, tá certo? A letra A diz assim, a letra B diz assim, o que podemos notar sobre as áreas da figura B e C, do coraçãozinho e do barquinho? A gente pode notar o quê? Que elas têm a mesma quantidade, elas são iguais, certo? Se você for fechar aqui, ó, fechar cada triângulo do coraçãozinho, né? Você vai puxar uma linha onde não tem, você vai contar cada parte pintadinha. Você vai observar que o coração tem 6 e o barquinho também tem 6, ok? Então, é justamente isso que eu quero que vocês entendam. Que essas partes pintadas são as áreas, certo? Então, a área é sempre a superfície, ok? Sempre a partinha pintada. Segunda questão. Se cada lado do triângulo tem malha representada por 1 centímetro, qual é o perímetro de cada figura? Aí a resposta foi a letra A, 12 centímetros, B, 8 centímetros, C, 8 centímetros, certo? Então, coloca as vírgulas para separar direitinho, tá certo? Vamos para a próxima. Página 70. Use o que aprendeu. Em cada situação, indique a unidade de medida utilizada e a classifique em padronizada e não padronizada. Vamos lá. Letra A. Marina contou os passos para medir a distância de sua casa até o mercadinho. Ela verificou que andou 189 passos. Qual é a unidade de medida utilizada por Marina? Qual foi? Os passos, ok? A unidade de medida. Ela não usou uma régua, não usou uma treina, nem uma fita métrica. Ela usou os passos. Então, os passos é uma unidade de medida. Agora, ela é padronizada ou não padronizada? E aí, você colocou o quê? Então, é não padronizada. Por quê? Porque não é uma figura, uma classificação não padronizada. É padronizada por quê? Vamos supor, se eu for medir os passos do meu terraço e o meu esposo for medir também, o meu vai dar uma quantidade e o dele vai ser outra quantidade. Por quê? Ele é maior que eu, né? As pernas são maiores, então a questão de espaçamento vai ser bem maior. Então, por isso que é não padronizada, ok? Muito bem. B. Para dar uma volta de bicicleta na quadra, João utilizou 62 pedaladas. Então, qual é a unidade de medida utilizada que João utilizou? As pedaladas, ok? E qual é a classificação? E aí, padronizada ou não padronizada? Também não padronizada, certo? C. A distância da casa de Jonas até a sua escola é de 16 quilômetros. Qual é a unidade de medida utilizada? Quilômetro, você vai colocar km. Qual é a classificação? Padronizada ou não padronizada? A classificação é padronizada, certo? Letra D. Kleber mediu o tamanho da largura de sua mesa em palmos. Utilizou as mãozinhas. Verificando que ela mede 7 palmos. Qual é a unidade de medida utilizada? Palmos. E qual é a classificação? Não padronizada, ok? Ana mediu a largura de sua rua e verificou que ela tem 8 metros. Qual é a unidade de medida utilizada? Metros. E qual é a classificação? Padronizada. Ok? Corrija aí se você errou. 2.
Escreva o nome da unidade de medida mais adequada para medir a distância entre o Brasil e o Japão. Uau! Qual é a unidade de medida? Quem acertou, quem colocou quilômetros, ok? Lembrando com Q, o I, não é com K não, certo? Quilômetros. D, o tamanho de um lápis, o centímetro, né? A letra C, a altura de uma casa, o metro. E o tamanho da ponta de uma caneta, milímetro, certo? Milímetros. Vamos para a terceira questão. Ricardo mede 1,93 m de altura. Responda as questões de acordo com essa informação. Então, lembrando que 1 metro tem quantos centímetros? Tem quanto? 100, ok? Vamos lá, letra A. Quantos centímetros ele tem ao todo? É só você somar os 100 mais os 93. Ele tem 1,93 m. Só isso. A resposta é essa. 1,93 m, ok? Próxima página, 71. Questão B. A altura dele é maior que 2 metros ou menor? Justifique sua resposta. Então, a altura dele é o quê? Menor, vírgula. Por quê? Vamos justificar? Pois 193 centímetros é menor que 200 metros, ok? A resposta seria essa. Resposta, menor, vírgula, pois 193 centímetros é menor que 200 centímetros. 200 centímetros. Vamos para a quarta questão. Vimos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Ó, relembrando. Calcule mentalmente quantos centímetros tem 3 metros. Tem quanto? 300 centímetros. B, meio metro, 50 centímetros. 1,5 metro, 1,50 centímetros. Aí você vai colocar o CM, tá bom? Não precisa colocar a palavra toda, não. Letra D, 5,5 metros, 550 centímetros, ok? Quinta questão. Em uma experiência na aula de ciência, Amanda acompanhou o crescimento de um pé de feijão. Tá aqui a Amandinha, certo? Acompanha aí. Para isso, ela fincou uma régua no vaso onde a planta estava. E aí ela observou. Analisando a imagem, complete o quadro com as medidas solicitadas. Aí tem a medida inicial em centímetro, aí tem 3 em milímetro, tem 30. E assim vai. Cada um tem uma quantidade aí, né? Já no quadrinho. Aí letra B. Aí você vai colocar, né? No quadradinho. Na medida inicial tem quanto? Aí você vai colocar centímetro, tem 3. Na segunda em milímetro, você vai colocar 30. Final de semana, aí ficou quantos centímetros? 6 milímetros, 60. Aí no final da segunda semana, a gente observa aí na régua, olha só, a última figura, deu quantos centímetros? 10. E quanto em milímetro? 100, ok? Aí letra B, quantos centímetros o pé de feijão cresceu da medida inicial até o final da primeira semana? Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer 6 menos 3, certo? 6 menos 3 vai dar igual a quantos centímetros? A 3 centímetros, certo? Coloca assim. Letra C. Quantos milímetros o pé de feijão cresceu do final da primeira semana até o final da segunda semana? Aí você vai pegar o que você colocou lá. Você vai colocar o 100 menos 60, certo? 60 milímetros, que vai dar igual a 40 milímetros, certo? Letra B. Quantos milímetros o pé de feijão cresceu da medida inicial até o final da segunda semana? Você vai pegar novamente o 100 milímetros, menos quem agora? 30, que foi a medida inicial. Aí você vai calcular 100 menos 30 vai dar igual a 60 milímetros, certo? MM. Sexta questão. Utilize a régua e meça o tamanho de cada traço. Tem os tracinhos aqui abaixo, nessas linhas. Você fez
Aí, vamos para a próxima página e vamos responder as questões. Anote o tamanho de cada traço, certo? Aí a gente tem aí o traço azul. O traço azul tem quanto? Mediu quanto? 6 centímetros. Isso. O traço verde, 4 centímetros e 4 milímetros, certo? O traço marrom, 2 centímetros. Só coloca só as letrinhas, tá certo? Não precisa escrever a palavra toda, não. Traço laranja, 11 cm, né, centímetro e 3 milímetros. E traço rosa, 8 centímetros. Muito bem. Quem fez assim está correto. B. Qual traço representa a maior medida? Qual é o traço que apresenta a maior medida? Qual é? É o traço de cor laranja. Coloca aí, traço laranja. E qual traço representa a menor medida? O traço marrom. E D. Quantos milímetros o traço rosa é maior que o traço verde? Aí você vai colocar, o traço rosa é 36 milímetros maior que o traço verde, certo? Sétima pergunta. Meça com a régua os lados das figuras e calcule o perímetro. Lembra do perímetro, certo? A gente vai ver a questão aí da largura e o comprimento, ok? Então, o que você vai fazer? Essa figura aqui, você vai ter, lembrando, para a gente descobrir o perímetro, a gente precisa fazer a soma de todos os lados da figura, certo? Então, você vai colocar aí no tracinho, perímetro, tem quanto de comprimento? 5 e também de largura, 5. Você vai colocar 5 mais 5, que é a largura daqui, ó. Todos eles, tá certo? De todos os lados, é a soma de todos os lados. Então, 5 mais 5, mais 5, mais 5. No caso, são 4 vezes, não é isso? Que vai dar igual a quantos centímetros? 20. Isso mesmo. Letra B. Qual é o perímetro dessa outra figura? Fazendo a soma de todos os lados. Lembrando que essa figura já é diferente, certo? Em lados é menor do que o outro. Então, a largura de quantos centímetros? 3, mais o comprimento que é 6, mais 3 de novo e mais 6. Que vai dar igual a 18 centímetros, certo? Figura C. Perímetro dessa figura é, vamos lá, de cada lado dela tem 3 mais 4 mais 5, que vai dar igual a 12 centímetros, certo? Lembrando novamente, o perímetro é a soma de todos os lados da figura, ok? E a última figura na página 73. Perímetro, aí você vai colocar aí 2 de largura, né? 2 mais de comprimento, tem 5 de cada lado, né? 2 mais 5, aí mais 2 e mais 5, que vai dar igual a 14 centímetros, certo? Oitava questão. Felipe ouviu uma história fantástica sobre um grande castelo onde existe um dragão como guardião. Felipe ficou tão entusiasmado que fez uma figura para representar o castelo. Verifique a área da figura representada por Felipe, considerando a unidade de área solicitada em cada item. Aí ele fez um castelinho aí, ó, certo? Preste atenção nessa malha quadriculada. E aí, considerando o quadradinho, né, o quadrado, como a unidade de área, a figura tem quantos quadradinhos aí ao todo? No tracinho você colocou 23, certo? Letra B. Considerando o triângulo, a outra parte, certo? Como a unidade da área, a figura tem quantos triângulos aí? Se a gente fosse partir todos os quadradinhos já formados, partir ao meio, se a gente fosse fazer isso e contar quantos triângulos dessa área teríamos aí? 46, tá certo? Você pode até ter feito dessa forma, só cortando cada quadradinho, depois você vai contar cada pedacinho do quadradinho, vai dar 46 de área, ok? Letra C. O que podemos dizer sobre a área da figura ao usar as unidades de quadradinho e triângulo? Justifique sua resposta. Então, a área utilizando o triângulo é o dobro, não é verdade? Da área utilizando o quadrado. Porque se a gente for cortar os quadradinhos, a gente deu muito mais, deu 46, não foi isso? E apenas 23 de área somente com o quadradinho, ok? Então, a área utilizada, o triângulo, é o dobro da área utilizando o quadrado, pois em cada quadrado cabem 2 triângulos, tá? Vou repetir.
A área utilizando o triângulo é o dobro da área utilizando o quadrado, vírgula, pois em cada quadrado cabem 2 triângulos, ok? A nona questão foi para vocês utilizarem o material de apoio, aquela folhinha lá atrás de uma malha quadriculada, certo? Onde tem lá um barquinho. Aí vocês vão façam um desenho com pelo menos 2 figuras diferentes com áreas iguais. Identifique as figuras e suas áreas, só isso. Aí para fazer mais. Sobre as unidades de medida de comprimento, responda as questões. Aí vamos lá, questão 10, tá? Qual é a unidade fundamental de medida de comprimento? A gente utiliza o quê? Qual é a unidade? O metro. Coloca o aí, metro, palavrinha toda. B, que múltiplo do metro é mais utilizado? Qual é o múltiplo? Lembra da aula anterior? É o quilômetro, certo? Coloca lá, quilômetro. C, quais submúltiplos do metro são mais utilizados? São quem? O centímetro e o milímetro, ok? Centímetro e o milímetro. Na próxima página. 11. Rosângela andou por 2 horas. Na primeira hora, ela andou 5 quilômetros. E na segunda hora, ela andou 3.400 metros, tá? A gente só tem que arredondar aí a questão de quilômetro para metro. Então, ela andou 500 metros, isso, 500 metros mais 3.400 metros, que vai dar igual a quanto? Fazendo essa soma aí, vai dar igual a 8.400 metros, tá? Aí você vai colocar, Rosângela andou ao todo 8.400 metros, certo? Só fazer a soma. B, como essa medida pode ser representada em quilômetro? Aí você vai colocar 8 quilômetros, não é? E 400 metros, só isso. Tá? Bota só a letrinha, 8 km e 400 m, que é metro. 12. Complete os espaços utilizando a unidade de medida correta, tá? Aí tem aí, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. B, 100 centímetros é igual a quem? A metro, você vai colocar só a letrinha, M. 1 metro é igual a 1.000 o quê? Milímetro, certo? MM. 1.000 metros é igual a quanto? Quilômetro, coloca km, e 10 centímetros é igual a 100, o quê? mm, ok? Muito bem. 13, a 13ª questão. Vamos lá. Dê a área e o perímetro de cada figura, considerando o quadrado como unidade de área e o lado do quadrado como centímetro, para calcular o perímetro. Olha aqui, essas figuras aqui, certo? Então, vamos lá. Lá embaixo temos figura A, figura rosinha. Quanto de área? Você colocou 7, está correto. O perímetro, 16 centímetros, ok? Figura B, quanto de área? 5. Quanto de perímetro? 12, certo? Lembrando. Figura C, área, 8, perímetro, 14 cm, centímetro. Figura D, a área, 7, lembrando que a área é o quê? A superfície, a parte pintadinha, certo? E o perímetro é o contorno, certo? Deu quanto aí de perímetro? 12. Muito bem. 14ª questão. Analise o barquinho desenhando na malha quadriculada, lá no material de apoio. Faça um desenho que tenha a mesma área, utilizando a folha quadriculada na mesma página. Aí essa foi a questão que eu já falei para vocês. Certo? E para terminar, tem mais um desafio aqui. Nesse desafio, nós temos aí, para ser considerado oficial um campo de futebol, precisa ter o comprimento no máximo de 120 metros e no mínimo 90 metros. E largura e no máximo de 90 metros. E no mínimo 45 metros. Se determinando o campo de futebol tiver dimensões máximas oficiais, uma pessoa que der 2 voltas completas nesse campo terá andado mais de 1 quilômetro ou menos.